Parte 5. Formados e forjados no fogo. Resultados de permanecer no lugar secreto. É imperativo que busquemos a união divina, que produzirá em nós sua natureza divina. Nas Escrituras, descobrimos que a formação de um embrião humano é um mistério que habita na mente do homem, com um temor profundo e reverente. Foi Deus quem nos deu vida física no ventre de nossa mãe. Nisto não tínhamos escolha, mas, como somos chamados a ser novamente formados na própria imagem e semelhança de Cristo Jesus, temos todas as escolhas. O Espírito de Deus está nos chamando para o lugar oculto e secreto de companheirismo e comunhão com Cristo, para que possamos novamente dizer, bem como revelar: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Salmo 139, versículos 13 ao 18. Observe que o salmista declara: quando fui formado em segredo. Nós também estamos sendo chamados a voltar a Cristo ou com Cristo para um lugar de humildade, um lugar secreto, onde Ele pode nos formar mais e mais em sua imagem. Ao dedicarmos tempo para nos rendermos como uma criança em sua presença transformadora, logo nos encontraremos sendo transformados. Subtítulo: Do ventre ao mundo. Devemos ser formados novamente no lugar secreto, assim como da primeira vez que você foi formado no lugar secreto, bem no fundo do útero quente de sua mãe. Oculto aos olhos do homem, Deus o criou e lhe deu vida física. Mesmo agora, o Espírito de Deus está procurando nos levar novamente ao seu lugar secreto, para sermos acalmados e silenciados diante do seu santo trono, a fim de que possamos ser formados à sua imagem divina. Devemos entrar no lugar secreto com o Senhor para poder ouvir o seu coração e receber os seus planos. Nosso mundo está esperando e querendo e observando para ver surgir a vida que foi transformada no lugar secreto. Então, como é esse lugar secreto? Isto é, um lugar da própria escolha de Deus. Um lugar de separação silenciosa, um lugar de humildade, um lugar sob o olhar vigilante de Deus, um lugar onde temos um destino e um futuro, um lugar em que se espera que entremos, um lugar de transformação e união. Curiosamente formado para ser totalmente transformado. O salmista afirma que ele foi forjado e formado no lugar secreto. As palavras trabalhadas ou formadas falam de bordados divinos. O próprio Deus teceu os fios de nossas vidas. Somente quando entregamos nossa vontade à vontade e ao caminho de Deus, seremos levados a uma união divina com Cristo perfeita, permitindo-nos receber sua natureza divina. Nosso objetivo deve ser nos posicionarmos de maneira que possamos ser
transformados em humildade para receber a graça divina, a fim de suportar a natureza divina. Subtítulo: Transformação ou conformação? A pressão está forte. As pessoas estão sendo formadas pelo divino ou pelo demoníaco? Teremos a imagem do Senhor ou refletiremos os caminhos iníquos do mundo? Paulo implora que apresentemos nossos corpos e mentes ao Senhor, mas você deve fazer a chamada. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. A escolha é nossa. Seremos consagrados a Cristo ou conformados com o mundo? Se decidirmos nos render a Cristo, seremos feitos à sua semelhança. No entanto, se nos rendermos aos caminhos do mundo, cairemos nas trevas cada vez mais longe da luz e da vida de Cristo Jesus. No Novo Testamento, o exemplo supremo de consagração é o próprio Cristo Jesus. Ver João 17, versículo 19, e Hebreus 7, versículo 28 e Hebreus 10, versículo 10. Os crentes também são consagrados por Cristo. Ver João 17, versículo 17 e 1 Pedro 2, versículo 9. E são incentivados a se consagrar também. Ver 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Um dos resultados de nossa consagração a Cristo é que agora somos um sacerdócio santo. Ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, com acesso direto ao nosso Pai Celestial. Ver Efésios 3, versículos 11 e 12. A verdadeira consagração sempre resultará em transformação. Transformação genuína, transformada, significa mudar radicalmente no seu homem interior. Significa que nosso próprio caráter, condição ou natureza é trazido a um lugar de rendição à palavra de Deus. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo exortou os cristãos: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que provais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os seguidores de Cristo não devem se conformar nem interiormente e nem exteriormente com os valores, ideais e comportamento de um mundo caído e ímpio. Somos chamados a sair de entre as atividades pecaminosas desta era maligna. Somos chamados para ser santos e separados. Ver 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao 18. Como cristãos, devemos renovar continuamente nossas mentes através da oração e do estudo da Palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Desta forma, seremos transformados e feitos semelhantes a Cristo. Se andarmos na luz da Palavra de Deus, como Ele está na luz, teremos comunhão ininterrupta com Cristo. Ver 1 João capítulo 1, versículos 5 ao 7. Não basta saber que nossa vida será transformada quando Cristo voltar. Devemos buscar ativamente ter uma vida pura e santa agora, não apenas esperar que nossa vida seja transformada na volta de Cristo. Ver Filipenses 3, versículo 21. Devemos procurar caminhar diariamente em um estilo de vida transformado. Conformado à palavra grega que Paulo usou em Romanos 12, versículo 2, para conformado, é a palavra suschematizo, que significa ser modelado ou modelado, feito
a mesma imagem e semelhança da coisa original. É assim que a argila mole terá a imagem ou forma daquilo que é pressionado contra ela. Levaremos a imagem divina de Cristo à medida que avançamos para conhecê-lo, permitindo que a sua vida molde a nossa. Devemos permanecer macios e maleáveis em suas mãos, dispostos a deixar que suas mãos nos formem a sua imagem. Subtítulo: Renovando a nossa mente. A palavra de Deus converterá a alma do homem. Com isso, quero dizer que nossa mente, vontade e emoções devem ser colocadas diante de Deus. Ao entregarmos nossa mente, vontade e emoções ao controle do Espírito de Deus, logo descobriremos que Deus está liberando uma nova unção sobre nossas vidas. Essa renovação diária de nossas mentes nos permitirá permanecer macios e moldáveis. Esta renovação de nossas mentes nos levará à promessa encontrada em Tito 3, versículo 5, que diz: não pelas obras de nossa própria justiça que praticarmos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, por meio da lavagem da própria regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esta é uma nova transmissão do Espírito e um reavivamento de seu poder. Isso é o que é tão desesperadamente necessário em nosso mundo, o Espírito Santo no comando de nossas vidas. Estes são tempos apocalípticos, bem como apóstatas, e muitos serão atraídos para muito perto de Cristo, ao mesmo tempo que muitos outros estão se afastando. Esses realmente serão os melhores e os piores momentos. Serão dias de grande glória e luz, mas também alguns dos dias mais drásticos, perigosos e sombrios, assustadores que o mundo já viu. Observe esta palavra em Isaías capítulo 21, versículos 11 e 12. Guarda, quanto tempo falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Assim como o profeta relatou em seu dia sobre a noite e a luz aparecendo ao mesmo tempo, estes serão dias de grande contraste, alegria e tristeza, júbilo e depressão, vida e morte, paz e anarquia. O que fará a diferença em como esses tempos afetarão a sua vida? Simplesmente isto: sua caminhada com Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Estes são dias em que a batalha será travada contra nossas mentes. O inimigo tentará fazer com que desviemos nossos olhos do Senhor e nos concentremos nos eventos que estão ocorrendo na terra. Agora é a hora de dar atenção sincera às advertências encontradas em Romanos 8, versículos 5 e 6. Pois quem vive segundo a carne se concentra nas coisas da carne, mas quem vive segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Deixe que essas palavras penetrem profundamente em sua alma, pois serão vida e paz para aqueles que a ouvirem e obedecerem. A batalha é pela sua mente, pois como um homem imagina em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Devemos manter nossas mentes focadas e fixas no Senhor. Ver Isaías 26, versículo 3.
Aquilo em que fixamos nossas mentes determinará como viveremos durante esses dias sombrios. As Escrituras nos lembram de colocar nossa mente nas coisas acima. Ver Colossenses 3, versículo 1. E pensar em coisas que são puras, honestas e boas. Filipenses 4, versículos 4 ao 8. Que o Espírito de Deus abra os olhos do seu entendimento para lhe dar sabedoria e direção durante estes dias apocalípticos e sombrios. Subtítulo: Tribulação produzindo transformação. Estamos enfrentando tempos de tribulação que se tornarão tempos de transformação. Este pode muito bem ser o melhor momento da igreja. Nossa nação está clamando a Deus durante esses tempos, junto com muitas outras nações em todo o mundo. As pressões e problemas que vêm sobre nós durante estes dias farão com que sejamos conformados com este mundo mau ou transformados pela graça e o poder do Espírito de Deus. Quando a pressão aumentar, descobriremos o que está dentro de nós. Esses tempos adversos irão liberar o que está escondido dentro de nossa alma, e o verdadeiro você surgirá. Renda-se totalmente à vontade de Deus para que possa experimentar tempos de mudanças e transformação revolucionária. E assim como trouxemos a semelhança do homem terreno, também devemos trazer semelhança do homem celestial. 1 Coríntios 15, versículo 49. O Espírito de Deus está nos chamando para uma entrega total de nossa vontade ao controle e orientação diários do Senhor. Deve haver uma entrega completa de nossa alma à vontade de Deus. Essa rendição resultará na restauração do poder da ressurreição. O Espírito de Deus foi sua semente fecundadora para produzir o novo nascimento em nossa vida. Da mesma forma, a palavra de Deus é a semente de Deus que resultará em cada um de nós, sendo formado à imagem de Cristo. Subtítulo: Coagulado para revelar Cristo. Em Jó 10, versículo 10, lemos esta pergunta reveladora: Não me derramou como leite e me coalhou como queijo? A palavra usada aqui para coalhar é quapa, que significa congelar, endurecer ou coalhar. O que significa Deus nos paralisar? Ele está declarando que deseja nos dar forma e função, propósito e destino. Esta é uma passagem incrível, mostrando que somente Deus pode nos dar poder para permanecer e expressar os propósitos do seu reino. Lembre-se, é Deus quem opera em você, tanto o querer como o realizar, para a sua boa vontade. Filipenses 2, versículo 13. Estamos em uma época em que o Espírito de Deus está liberando o seu poder para permanecermos e andarmos no propósito divino. Ver Efésios capítulo 5, versículos 14 ao 21. Agora é a hora de viver com um objetivo claro e um propósito divino. Agora é a hora de assumir um compromisso com Cristo e com o avanço de seu reino eterno. A vida é muito curta para ser desperdiçada em assuntos triviais que não importarão no longo prazo. Cristo nos avisou que a vida de um homem não é medida pelo que ele adquire, mas por como ele se relaciona com os outros. Lembre-se, a menos que um grão de trigo caia na terra e morra, fica só, mas se morrer, produz muito grão. João capítulo 12, versículo 24. À medida que morremos para a nossa própria vontade, frutos duradouros brotam de nossa vida.
No entanto, se continuarmos a viver para a nossa própria vontade egocêntrica, carregaremos apenas uma pequena parte do que Deus planejou para as nossas vidas. Deus está pedindo a morte para a nossa vontade e caminho, permitindo-nos andar no verdadeiro poder da ressurreição, seu caminho mais elevado. Deus nos deu vida física, agora deseja liberar sua natureza divina e vida espiritual sobre cada um de nós. Ele quer que vivamos em um reino que ainda não experimentamos. Com carne e pele me vestiste e me teceste os ossos com meus tendões. Tu me deste a vida e me mostraste o teu amor. E com teu cuidado me preservaste. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção. Jó, capítulo 10, versículos 11 ao 13. Assim como Deus vestiu nossos corpos com pele, agora Ele deseja nos revestir com a sua glória. Como Ele nos deu um esqueleto e estrutura, Ele agora quer nos dar força interior que libera a forma e função. Isso nos dará força para permanecermos firmes nas coisas do Espírito. Nossos ossos físicos nos dão uma forma e força nas quais podemos ficar e expressar a nossa vida física. O Espírito Santo deve formar Cristo em nós, permitindo-nos permanecer e revelar a nossa natureza divina. Subtítulo: No lugar secreto. Assim como fomos formados ao nascer no lugar secreto, Deus está nos chamando novamente ao seu lugar secreto para sermos formados à imagem de seu Filho. E com a mesma certeza que você foi chamado a Cristo para a salvação, você agora está sendo chamado a um compromisso total de sua vida com Ele. Somente com esse tipo de entrega podemos verdadeiramente revelar a natureza divina. Pedro nos informa que temos acesso a tudo que é necessário para nos transformarmos e caminharmos na autoridade divina. Simão Pedro, um servo e apóstolo de Jesus Cristo, para aqueles que obtiveram como preciosa fé conosco pela justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor, conforme seu divino poder nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou à glória e à virtude, pelas quais nos são dadas grandes e preciosas promessas, para que por estas sejais participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo pela concupiscência. 2 Pedro capítulo 1, versículos 1 ao 4. O Espírito de Deus está nos chamando para um compromisso mais profundo do que nunca. É hora de jogar fora todo o pecado e peso que está em nosso caminho. O que será necessário para receber e manter essa união divina que liberará a natureza divina? Em vez de ser algo estranho ou inatingível, levar sua natureza divina deve ser a norma para os cristãos. Mas devemos buscar obter o que nos pertence, andando em piedade, virtude e glória. Devemos continuar avançando e avançando até adquirirmos o que foi prometido, a natureza divina que nos dá poder para escapar da corrupção que existe no mundo. De dentro para fora,
Paulo desafiou a igreja da Galácia sobre a necessidade de ter Cristo formado neles. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4, versículo 19. Uma das palavras que Paulo usou aqui é a palavra grega morpo, que se refere não ao externo e momentâneo, mas ao interno, real e genuíno. Paulo estava expressando a necessidade de uma mudança de caráter e conduta, a fim de corresponder à condição espiritual interior dos cristãos. Ele disse a eles que estava orando por sua transformação em conformidade moral à imagem de Cristo. Uma grande promessa a respeito disso se encontra no livro de João. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, mesmo para aqueles que creem em seu nome, que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. À medida que caminhamos em uma vida verdadeiramente entregue, descobriremos que Deus liberará um novo poder a cada dia. Mas devemos colocar nossas mentes nas coisas do Espírito. Muitas vezes, os assuntos desta vida nos roubam a verdadeira comunhão com Cristo. Paulo desafiou os efésios de que eles precisavam ter uma mente renovada. E renovai-vos no espírito da vossa mente, para que vos revistais do novo homem, que segundo Deus foi criado em justiça e verdadeira santidade. Efésios 4, versículos 23 e 24. As Escrituras declaram que como uma pessoa pensa em seu coração, assim será a conduta de sua vida. É hora de colocar nossas mentes nas coisas do alto. Temos estado muito preocupados com as preocupações deste mundo. Agora é a hora de deixar o Espírito de Deus colocar nossas prioridades na ordem correta. Jesus nos instruiu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Paulo encoraja os colossenses nesta mudança de prioridades. Se vocês então foram ressuscitados com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Ponha a sua mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Não mintas uns aos outros, visto que despojastes o velho com as suas obras, e vos revestistes do novo homem, que é renovado no conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, versículos 9 e 10. Nossa principal busca deve ser conhecer a Cristo de uma forma verdadeiramente redentora e torná-lo conhecido. É vital que tenhamos uma união viva com Cristo. Só então as pessoas poderão ver claramente Cristo vivendo em nós. O resultado de ser participante de sua santidade é um coração puro. O escritor de Hebreus apresenta um objetivo impressionante para todo crente, para que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12, versículo 10. Deus está nos chamando para andar em pureza e verdadeira santidade.
devemos exibir a evidência de uma vida em união com Cristo. Uma das evidências mais convincentes de que estamos andando em união com Cristo é que exibimos uma vida pura e santa. Essa evidência de um coração puro é muito persuasiva e muito necessária em nossos dias. Nada deve ser mais importante do que andar em comunhão e companheirismo ininterrupto com o Senhor. Hebreus 12, versículo 14 declara: buscai a paz e a santidade com todos os povos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Recebemos o mandamento de buscar a consagração e a santidade. O aviso é muito claro: sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus não compartilhará sua unção e poder com vasos imundos. A Bíblia nos instrui: purificai-vos, vós que portais os vasos do Senhor. Isaías 52, versículo 11. O corpo de Cristo está sendo confrontado com as exigências de viver uma vida santa e pura. Recentemente, o Espírito do Senhor falou comigo dizendo: diga à igreja que santidade não é uma palavra suja, nem a santidade é opcional. Quando cobrimos nossos corações em um esforço para manter nossos pecados escondidos de Deus, também cobrimos nossos olhos espirituais e nos tornamos incapazes de ver as coisas de Deus. Quando nos livramos de nossa autoproteção e pretensão de justiça própria, e em vez disso purificamos nossos corações, nossa visão espiritual é restaurada para ver o reino de Deus. Em Mateus 5,8, Cristo Jesus nos dá uma promessa: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que promessa maravilhosa! Se nossos corações são puros e nossas almas retas, veremos o Senhor. Não veremos apenas as coisas no reino espiritual, mas veremos Deus ativo em nossas vidas e ministérios. Em Provérbios capítulo 22, versículo 11, lemos esta promessa preciosa: aquele que ama a pureza de coração e tem graça nos lábios, será amigo do Rei. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores deseja ter comunhão com os puros de coração. Se vamos andar com poder e verdadeira autoridade, será porque purificamos nossos corações. Para avançarmos na autoridade de Deus, devemos ter mais do que mãos limpas, também devemos ter um coração puro. A santidade não trata apenas de nossas ações, mas também de nossas atitudes. Vamos ouvir e prestar atenção ao aviso em Salmos 24, versículos 3 ao 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá em seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O que é santidade? Qual é o verdadeiro significado de santidade? A palavra grega usada aqui é agiasmos, que fala de santificação, consagração ou purificação.
Santificação e santidade são mais do que apenas uma tentativa de nos separar do pecado. Devemos também estar separados para o Senhor. A verdadeira santidade inclui separação do pecado e união com o Senhor. Significa sair do mundo e vir ao Senhor de todo o coração. Se apenas tentarmos ficar isolados de coisas pecaminosas e não permitirmos ser levados a uma caminhada mais profunda com o Senhor, isso resultará em sermos dominados por um espírito religioso e farisaico. Lembre-se de que devemos estar separados para o Senhor, não apenas separados de um estilo de vida pecaminoso. Um exemplo de como sair do pecado e ir para o Senhor pode ser visto claramente na história do filho rebelde em Lucas 15, versículos 11 ao 24. Olhando para esta parábola, descobrimos uma rebelião intencional por parte do filho mais novo. Também vemos o alto custo de vida baixo. Ele esbanjou sua riqueza numa vida selvagem. Lucas 15, versículo 13. Agora, o jovem estava totalmente esgotado, desamparado e morando em um chiqueiro de porcos. Ele estava no ponto mais baixo de sua vida, sem amigos, sem comida e separado de sua família. Nesse momento escuro e desesperador, o Espírito Santo trouxe o poder da convicção, que opera maravilhas, finalmente trazendo-o de volta à razão. Quando recobrou o juízo, disse: Vou sair e voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Lucas 15, versículos 17 e 18. Ele saiu do chiqueiro de sua vida pecaminosa e voltou para a casa de seu pai. Este ano será o ano em que muitos desviados voltarão a si, cairão em si e se levantarão e retornarão à casa do Pai, onde a verdadeira esperança e ajuda serão dadas e recebidas. Que alegria será ver os feridos retornarem e serem restaurados. Subtítulo: Desenvolvendo um coração puro. O desenvolvimento do autocontrole é essencial para levar seus pensamentos e ações cativos à obediência de Cristo, de modo que sua mente seja renovada diariamente. Os resultados são a verdadeira consagração, santificação de coração e vida. A consagração não é apenas a restrição externa do envolvimento de uma pessoa no pecado. É uma limpeza do coração a ponto de não querer fazer nada que ofenda o coração de Deus. O Espírito de Deus está buscando quebrantar nossos corações, pelo que quebranta o coração de nosso Pai Celestial. Isso só acontece quando há uma purificação e uma colocação, uma purificação de todos os pecados dos quais ainda não nos arrependemos, e uma colocação em nossos corações dos santos preceitos de Deus. Sim, precisamos de uma poda do Espírito, uma poda de cada ramo infrutífero. E também precisamos ser regados com a água da Palavra de Deus, que nos fará crescer em fecundidade espiritual.
Devemos ter a remoção de tudo que é profano, então uma reorganização de nossos corações para que sejam governados pelo Santo. É realmente hora de tirar o mundo de nossos corações e dar mais espaço para Deus governar. Devemos abrir nossos corações para o holofote de Deus, removendo cada pequena coisa que expõe que não é dele, e então colocar a luz de sua palavra em nossos corações, para mantê-los sempre puros. Devemos orar como o salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Teste-me, prova-me, e conhece os meus pensamentos ansiosos. Veja se há em mim algum caminho ofensivo e conduza-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Subtítulo: Um grito de purificação. Ter um coração puro começa com um grito de purificação. O Espírito Santo está pedindo arrependimento e purificação da contaminação do pecado. É imperativo que peçamos ao Senhor que examine o nosso coração e exponha todo e qualquer pecado para que possamos confessá-los e renunciá-los. Lembre-se da advertência: se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Se dermos ao pecado um esconderijo seguro em nossos corações, isso prejudicará nossa comunicação com Deus. Faremos bem em ponderar a oração do rei Davi no Salmo 51. Este é o maior dos salmos penitenciais e tem uma confissão de pecado muito poderosa e clamor pelo perdão. A confissão de Davi vem depois de ser confrontado e repreendido pelo profeta Natã. Ver também 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 ao 15. A lição que vemos é que ninguém pode chegar a um lugar ou posição em que não seja responsável por sua conduta. Este Salmo 51 começa com um grito de confissão. Davi declara claramente que pecou e precisa da misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz este mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e sejas claro quando julgas. Salmo 51, versos 1 ao 4. A oração segue pedindo ao Senhor, não apenas para limpar o coração, mas também para renovar e restaurar. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito reto dentro de mim. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura para mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu Espírito livre. Salmo 51, versos 10 ao 12. Davi quer ser mais do que um pecador perdoado. Ele quer se tornar um vaso puro do Senhor. Em essência, ele está clamando: faça-me mais do que você quer que eu seja.
por causa de sua bondade e fidelidade, faça com que esta derrota traga novos níveis de vitória em minha vida. Subtítulo: Vivendo na luz da Palavra de Deus. A promessa é muito clara. Se queremos ficar perto do Senhor, devemos viver uma vida pura e santa. A única maneira disso ser possível é viver uma vida ordenada e dirigida pela Palavra de Deus. Não é suficiente expulsar as obras obscuras de nosso pecado. Devemos viver à luz de sua palavra, como vemos abaixo. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículos 7 ao 10. Esta verdade também é vista nestes versículos do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6, versículos 5 e 6. Para manter nosso coração puro, devemos aprender a cumprir a palavra de Deus. Muitos cristãos pensam que o tempo gasto com suas Bíblias é uma leitura opcional ou legalismo desnecessário. Mas a palavra de Deus é mais do que algo a que recorrer quando você precisa de uma promessa ou estar preparando um ensino. Pois ao ler, meditar e memorizar a Bíblia, tendo-a escondida em nossos corações, conheceremos o caminho perfeito de pureza de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Os resultados de um coração limpo serão que veremos Deus e outros verão Deus em nossas vidas. Isso nos permitirá colher almas para o reino de Deus e trazer alegria aos corações de outros cristãos. Que Deus nos conceda a graça para buscá-lo até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós. Semeai para vós a justiça, colhei com misericórdia. Desagreguei a vossa terra sem cultivo, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e faça chover justiça sobre vós. Oséias 10, versículo 12. Subtítulo: Não se acostume com as trevas. Precisamos acatar a advertência de Paulo em Efésios 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-as. Não faz muito tempo, minha esposa e eu fomos convidados para um jantar muito chique à luz de velas. Apenas algumas velas iluminavam o restaurante, o que aumentava o clima e criava uma atmosfera única. Eu tropecei na sala mal iluminada, tateei por uma cadeira e murmurei que eu precisava de uma lanterna para ler o menu. Foi uma lição de como andar pela fé e não pela vista, mas havia também outra lição espiritual sendo mostrada. Aos poucos,
meus olhos se acostumaram à escuridão e fui novamente capaz de focar nos objetos. Pensei comigo mesmo: não é engraçado como a gente se acostuma com o escuro? O Espírito de Deus começou a revelar a necessidade desesperada de os cristãos saírem das trevas e andarem na luz do dia. Este é o momento de andar na pura luz do Senhor, a fim de refletir seu brilho divino. É hora de deixar sua luz brilhar. Este será um momento de grande peneiração. Deus está nos chamando para nos tornarmos semelhantes a Jesus a todo custo. Vamos passar por uma purificação e poda para que a glória do Senhor brilhe em nossas vidas. Embora o mundo se torne muito mais escuro, temos a promessa de que a glória de Deus surgirá de maneiras dramáticas. Levante-se, brilhe, pois a sua luz chegou e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e as trevas os povos, mas o Senhor se levantará sobre você e sua glória se verá sobre você. Os gentios virão para a sua luz e os reis para o brilho de sua ascensão. Levante os olhos ao redor e veja, todos eles se reúnem, eles vêm até você. Teus filhos virão de longe e tuas filhas cuidarão de ti. Então você verá e se tornará radiante, e seu coração se encherá de alegria, porque a abundância do mar se converterá a você. A riqueza dos gentios virá a você. Isaías 60, versículos 1 ao 5. É hora de permitir que o Espírito de Deus remova todo e qualquer véu que colocamos sobre nossos corações, para que possamos contemplar o Senhor e nos tornar como Ele. Subtítulo: Revolucionários Radicais. Deus está dizendo que devemos nos tornar revolucionários radicais que reflitam seu esplendor. Esta é a única maneira que outros verão a Cristo em nós. Subtítulo: O surgimento dos modificadores de forma. No reino oculto, existem pessoas tão endemoninhadas que são conhecidas como mudadores de forma. Essas são pessoas tão demonizadas que podem realmente assumir a forma de diferentes criaturas. A igreja, em contraste, está prestes a ver os santos que são tão submetidos ao Espírito Santo, que se tornam tão piedosos que literalmente serão transfigurados. Esses homens e mulheres estão dispostos a se submeter radicalmente ao Espírito Santo de tal maneira que sejam transformados à semelhança de Cristo Jesus. Esta é a única maneira de cumprirmos nosso chamado de levar a sua imagem. Este processo, envolvendo conversão e consagração, produz transformação. Estamos prestes a passar por tal morte interior para a nossa natureza almática. Desejamos que a vontade divina de Deus possa se manifestar em nossas vidas. Isso fará com que sejamos representantes muito mais verdadeiros da graça e da glória de Deus. Devemos assumir a atitude e as ações de Cristo Jesus. Assim como Cristo Jesus se mostrou a total semelhança de Deus Pai, devemos fazer isso em Cristo. Assim como Cristo poderia dizer: quem me vê, vê o Pai. Ver João 14:9. Devemos também ser capazes de afirmar
como Paulo fez: para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Cada um de nós deve buscar essa transformação, transformado à sua imagem de glória em glória. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. O salmista declarou em Salmos 17:15: quanto a mim, em retidão contemplarei o teu rosto. Quando acordar, ficarei satisfeito com a tua semelhança. Nunca devemos ficar satisfeitos com nada menos do que levar a verdadeira imagem de Cristo. O Espírito de Deus está nos concedendo o poder para permanecer em um nível espiritual que nunca havíamos alcançado antes. Tendo feito tudo, permaneceis firmes. Ver Efésios 6, versículo 13. Não estaremos em nosso próprio poder humano, mas no verdadeiro poder da ressurreição e unção do Cristo vivo. Aleluia! Glórias seja dada ao Senhor nosso Deus. Amém. Conclusão. Os olhos do Senhor estão procurando um povo com um coração puro, para que Ele possa se mostrar forte em favor deles. O clamor de nossas almas deve ser: Senhor, faça de nós esse povo, pois as pessoas que realmente conhecem seu Deus mostrarão a força de Deus e agirão. Ver Daniel 11:32. Vamos nos ajuntar ao rei Davi em seu pedido de pureza, encontrado nos versículos do Salmo 51. Ele clama por um coração puro, purificado, assim como nossos gritos resultarão na colheita de almas para o reino de Deus. Está aberto o convite para vir a Deus pela sua fonte de purificação que está fluindo. Venha agora e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam escarlates, serão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesins, serão como a lã. Se estiverdes dispostos e obedientes, comereis o bem da terra. Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19. É somente quando andarmos em pureza e retidão que seremos verdadeiramente ousados e corajosos em nossa posição por Cristo e pelo avanço de seu reino. Tendo terminado o curso e mantido a fé, o objetivo de nossa vida deve ser estar diante do trono para ouvir. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Não poderia haver tarefa maior ou mais nobre do que servir ao Rei com tudo o que Ele colocou dentro de nós. Viver para obter sua aprovação é o objetivo mais alto. Certamente deveríamos desejar que seu fogo santo nos purificasse tudo o que impediria a nossa busca dele. Deus está neste momento da história, liberando grande graça para todos os que decidiram se aproximar dele. Que se diga de cada um de nós que fomos completamente encontrados nele, com nossas vestes brancas, como a neve, purgadas e refinadas pelo seu fogo santo. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém, amém. Oh amado e doce Espírito, conectados por Ti, Senhor, em o Seu fluir,
No fluir, Senhor amado, com o autor deste livro, nós recebemos cada letra, palavra que estão escritas neste livro, que são para a minha vida e para o meu ministério, e de espírito para espírito, eu libero agora para cada ouvinte deste audiobook que vieram até aqui, em o nome de Yeshua, liberamos. Ó Senhor, eu te agradeço com gratidão eterna pelo teu filho Bob Conner. Aleluia. Amém.